Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Hoje eu estou aqui com Tomás Baesso. Ele é médico, residente de cirurgia geral pela Marinha, fez pós em nutrologia pela USP e fez também pós em endocrinologia. E hoje a gente vai conversar sobre emagrecimento, ganho de massa muscular, lipedema, menopausa. É um prazer ter você aqui comigo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Estávamos enrolando isso aí já fazia um tempo, né? Bom, Sim. aconteceu. Fiquei Tá- muito feliz que pôde acontecer esse encontro. Vamos começar falando então sobre emagrecimento e eu já quero ir direto ao ponto. Remédios emagrecedores, as canetas emagrecedoras. Vamos falar um pouquinho sobre riscos, benefícios, longo prazo, como que é hoje o cenário da medicina, né, os benefícios disso também em relação à cirurgia bariátrica, enfim, para pacientes obesos. Vamos começar por isso, né? Perfeito, Bia. É o seguinte, hoje a gente já tem arsenal medicamentoso, já tem remédio suficiente que entrega o resultado muito semelhante da perda de peso ou da bariátrica. Uhum. Então a bariátrica cada vez mais vai se tornar o tratamento de exceção. Existe um percentual muito pequeno de indivíduos que não vai responder realmente às medicações e esse indivíduo, a bariátrica vai estar indicada. Mas no nosso contexto financeiro aqui no Brasil, o que a gente vê é o seguinte, quem ainda vai para a bariátrica é quem tem um plano de saúde, mas não conseguiria arcar com as medicações, as canetinhas, etc., que são caras, né? Uma terapia cara. Até há pouquíssimo tempo atrás, até um mês atrás, para se fazer um tratamento com Monjaro no Brasil, se gastava de 4 a 8 mil reais por mês. Agora não, agora ficou muito mais em conta. Mas as novas medicações, Retratutida que está para chegar, vai ser no preço de 8 a 9 mil reais mês, né? Então é muito caro. Uhum. E o plano de saúde cobre a bariátrica. Então, infelizmente, o que a gente ainda vê é o indivíduo que ganha mais um pouquinho de peso para poder conseguir operar, entre aspas, de graça, né? Uhum. Mas esse não é o que a gente espera para o futuro, né? Provavelmente a bariátrica vai se tornar cada vez mais tratamento de exceção. Perfeito. Quem chega aqui do meu Instagram ouve muito eu falando com um olhar meio negativo, porque eu sempre trago um tom das pessoas que já são magras usando, sabe? Correto? Mas sem dúvida nenhuma, gente, a medicação é excelente para pessoas obesas, para pessoas diabéticas, enfim. Fala um pouquinho dos efeitos colaterais que podem Perfeito. existir. Ô, Bia, só um negócio. Eu concordo 100% com o que você está me dizendo. A medicação, eu acredito que ela tem que ser ponte. Uhum, Ou seja, eu vou pegar um indivíduo obeso, a gente vai tirar um peso físico mesmo deles, e depois ele tem que seguir com um tratamento não medicamentoso, uhum, dieta, treino, etc. Sem mudança de comportamento, ele vai ficar dependente daquela medicação para o resto da vida. uhum, Existem algumas pequenas exceções. Eu dou o exemplo da minha mãe. Minha mãe usava 9 medicações. Minha mãe pesava acho que 98, 99 quilos, ela pesa 60. uhum. E a minha mãe acho que pesa 57, 58, um negócio assim. Então ela perdeu 30 quilos aos quase 70 anos de idade. Só que passou a treinar. Minha mãe treina 3 vezes por semana, minha mãe controlou dieta agora, tem nutricionista, etc. Não era assim. Uhum. Eu consegui tirar todas as medicações dela. O Ozempic, ela fica com 0,25 miligramas. Se eu tiro, ela tem reganho. Só que é alguém que maltratou esse corpo 6 décadas, né? Então é outra conversa. Mas para a imensa maioria das pessoas, principalmente os mais jovens, medicação é ponte. Quando você termina de atravessar uma ponte, você não bota ela nas costas e leva embora, não. Você larga para trás. E você larga para trás a troco de quê? Uma vez obeso, obeso para sempre. Uhum. Só que você vai ficar com o tratamento saudável. O tratamento que quem está no seu Instagram vê que você faz a vida inteira. Uhum. O que é? Treino bem feito, treino intenso e uma dieta bem feita. Acabou. Isso é que é a Perfeito. solução. Você falou um negócio, a pessoa que é obesa, ela é obesa para sempre. Você consegue explicar rapidamente pra Claro, gente claro. por que que isso acontece no metabolismo da pessoa? Perfeito. Sou obeso. Eu já fui gordo, hoje eu não sou gordo mais. Uhum, Mas eu sou obeso, vou ser obeso para sempre. Eu já fiz meu mapa genético. Eu herdei geneticamente vários genes de obesidade. E eu controlo eles com dieta e treino. Mas, por exemplo, no início do ano eu tive em Minas, no sítio dos meus pais, fiquei 15 dias lá. Eu ganhei 9 quilos. Ah, é muita água e tal. Beleza. Qual o percentual da população que teria o mesmo hábito por 15 dias e ganharia 9 quilos? Pouquíssimos, né? ganha um peso mais Exato. fácil. Então, assim, eu sou obeso para sempre. Se eu deixar de tratar como eu deixei aqueles 15 dias ali, eu vou ficar gordo de novo. Hum, Eu vou ficar muito acima do peso de novo. Essa que é a questão. O metabolismo, ele. Quando a gente fala metabolismo, é um negócio muito complexo, né? Na realidade, o básico do básico é pessoas diferentes constroem tipos de tecido diferentes. Ou seja, tem gente que vai
não construir gordura e vai ter um estímulo mais para a construção de músculo comendo a mesma coisa que eu. Uhum. Tem gente que vai ter mais estímulo para a produção de gordura. Isso depende do seu aparelho enzimático, ou seja, as armas, as máquinas que o seu corpo tem para produzir A ou B. É tão simples quanto isso. E essas máquinas a gente, entre aspas, herda. A gente consegue moldar muito com dieta, com treino, com hábitos, com sono, cuidando de intestino, aquela história toda. Mas você herdou. Você consegue desligar umas e ligar umas melhores. Uhum. Mas elas estão lá. Por isso que o cara que foi obeso um dia, o indivíduo que foi obeso um dia, ele vai ser obeso para sempre. Eu sempre falo que se você pega hoje duas pessoas que têm a mesma altura, por exemplo, eu tenho 1,67 e 60 quilos, vamos arredondar, e pega outra pessoa que tem 1,67 e 60 quilos, mas o meu maior peso da vida foi 64, 65 quilos. E outra pessoa que o maior peso da vida já foi 90, essa pessoa vai sempre ter que cuidar muito mais da dieta e do treino para manter isso do que eu. Então, eu posso abrir mais exceção, eu posso vacilar um pouco mais, que eu demoro mais a ganhar peso. É a sua história. Perfeito. Em uma viagem de fim de ano, você ganhar 9 quilos não é o normal, não é o que se espera de uma pessoa normal. Treinando, Então, tá? Todo dia. isso, é isso. Então a gente Menos tem do que que isso. levar isso em consideração, né? Porque às vezes a gente se compara, enfim, e as pessoas são completamente diferentes, têm história de vida completamente diferente, tem uma genética diferente, e a gente tem que focar em fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem, e é isso, né? Além da medicação que a gente introduziu falando sobre isso, quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala muito dos hábitos, então de sono, exercício físico, alimentação, mas indo além do básico, aproveitar sua presença e seu conhecimento aqui, o que a gente tem de suplementação que ajude no controle do emagrecimento, assim, na vontade de doce, enfim, o que você acha que hoje em dia a gente tem que ajuda mais? Tá, Bia, é o seguinte, você comentou aí sobre dois tipos de pessoas diferentes, né? Uhum, Você deu o seu exemplo, que é alguém que pode errar um pouquinho mais, que vai ter um resultado negativo muito enxuto, muito pequenininho, e pessoas que vão ter um mega resultado, um impacto negativo com erros pequenos, né? E aí eu acho que você já disse para nós quem vai ser o público que talvez o suplemento resolva, quem vai ser o público que o suplemento não resolva. uhum, Então, assim, se eu pego para você, Bia, que tá mais ansiosa, num exemplo hipotético aqui. E aí você tá errando um pouquinho na última refeição do dia, mas assim, você quer, mas você não tá conseguindo ajustar direitinho, não tá com mais vontade de doce. Eu acho que é isso. Esse é o público que vai se beneficiar muito de suplemento. Mas além disso, as coisas mais inteligentes que eu vi foram ajustes dietéticos, do fundo do coração. uhum. Você fazer um controle é o que você faz. Eu vejo, acho que desde o primeiro desafio detox, se eu não estiver enganado, né? Não é isso? Com certeza. Eu acho que Você é. me conhece, acho que desde a segunda turma. Isso por aí. Então, assim, eu vejo o que você faz com as meninas. Uhum. Eu vejo o que você propõe de mudança dietética ali. E o que que é isso? Isso nada mais é do que você limpa carboidrato simples, correto? Uhum. Quando você faz isso, você joga a insulina de quem está no desafio, ou no meu caso, dos meus pacientes, lá no chão. E aí, quem está com a insulina baixa, ao longo dos dias, fica menos suscetível ao estímulo de dopamina, de correr atrás de prazer muito rápido, de doce, de coisas muito gordurosas, muito calóricas e tudo mais. Então você consegue fazer isso como? Ajustando a comida desse pessoal. E aí tem alguns suplementos que ajudam nisso. A gente ouviu a vida inteira sobre cromo. O cromo no estudo funciona, na prática não muda nada para ninguém. Recentemente veio o Crominex, Uhum. só para a gente ter uma noção de dose. A gente conseguia fazer cromo 200 microgramas, 300 microgramas. Agora a gente consegue fazer 20 miligramas com o Crominex, Uhum. porque ele tem uma tecnologia que parte desse cromo seria muito maléfico no corpo em dose alta do cromo convencional. E aí sim eu tenho visto alguma coisa legal. Agora, existe isolado do canabidiol, da cannabis, uma molécula chamada THCV. Uhum. Ela controla bastante o apetite, bem legal, bem legal. Já tem 2 estudos agora desse ano do THCV, gotinhas manhã e noite, gerando tanto melhora de colesterol, quanto de diabetes, quanto perda de peso em tratamento isolado. Uhum. E é um troço super simples, que não tem que fazer desmame, que não é uma medicação de fato, apesar de ser usado como. Além disso, o CDB, o CBD, né, outra molécula da cannabis também, faz uma regulação de ansiedade muito grande, funciona muito para quem tem aquele comer ansioso. Uhum. Brigou com o namorado, chega em casa, destrói um sorvetão e tal. Esse tipo de gente merece esse tipo de coisa, né? Esse tipo de intervenção para ansiedade. Um aminoácido chamado tianina. Pode falar a marca aqui? Pode falar. A Essential tem o L-Reptianine.
Uhum. Excelente suplemento, excelente suplemento. Ou na farmácia de manipulação. Eu nunca vi em outra marca, então essa não tinha nem muito problema de falar. Mas a farmácia de manipulação, 150, 300 miligramas por dia, funciona muito para regular a ansiedade, regular o apetite. Então tem algumas armas que dá para usar, mas eu nunca vi nada como colocar proteína em toda a refeição, Hum. como colocar fibra em toda a refeição. Ah, não vai ter jeito de colocar fibra. Suplementa 5, 10 graminhas de fibra. Tem um monte de fibra muito tragável hoje em dia, né? Sim. E evitar carboidratos que vão ser degradados muito rápidos. Isso É. funciona bem demais. Isso você faz muito bem. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que olhar para o que está sendo a raiz disso, né? Desse ganho de peso, de repente. Então, se é ansiedade, tem suplementos mais voltados a isso. Mas, de novo, eu concordo com você que nada é tão bom quanto uma dieta estruturada, bem equilibrada. E eu acho que é muito importante o horário das refeições. Eu vejo muitas pessoas com uma fome descontrolada à noite. Gente, pode usar o medicamento que for. Se você estiver pulando o café da manhã, fazendo poucas refeições, comendo pouco ao longo do dia, óbvio que à noite essa fome vai vir enlouquecida. Chega em casa e quer comer o pé da mesa. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pontuar aqui é tomar cuidado com carboidrato de forma isolada ao longo do dia, porque às vezes isso te dá pico de fome logo em seguida, sabe? Uma fruta que seja, às vezes você come uma banana pura ali. Pode ser que daqui a pouco essa banana gere uma fome grande em você e venha, né, atrapalhar esse seu processo de emagrecimento. Ô Bia, sobre isso aí que você falou, olha, 2 estudos legais que endossam o que você está dizendo. Tem um estudo americano super legal que a única coisa que foi feita foi, imagina uma escadinha assim de cima para baixo de quantidade de calorias desde que você acorda à hora que você dorme. Então, quando dava meio-dia, 70% ou 80% das calorias já tinham sido consumidas. E aí tinha mais uma ou duas refeições muito levinhas à tarde. E se parava de comer muito cedo. A gente não mexeu em absolutamente nada, não colocou o povo para treinar, não mexeu no que ele comia, só mexeu nos horários. E existiu um nutricionista que falou: não, de manhã é essa porção aqui. Não interessa se você toma sorvete, se você come bacon, não interessa. Só reorganizou o horário e Uhum. gerou emagrecimento no povo. Sim. Só isso, não foi feito nada. Era para continuar comendo o que você comia, só muda o horário, bota data limite e ser muita caloria de manhã, pouquíssima à tarde, nada à noite. Isso faz muita diferença mesmo. E um outro sobre, você falou aí do carboidrato isolado, né, gerando fome depois. Um estudo na Universidade de Psicologia nos Estados Unidos, em que pegaram voluntários que moravam no campus e Uhum. que recebiam 100% das refeições lá. Única intervenção, metade desse grupo no café da manhã recebia uma dosinha de whey protein. O Uhum. outro recebia um líquido sem calorias, assim, só para placebo. Não era que em nenhum dos grupos era induzido a fazer dieta, treino, nada, nada. Só isso. Pegou metade do grupo que morava lá, falou: toma esse whey protein aqui, sem que eles soubessem que era uma proteína, e Uhum. outro grupo um líquido colorido qualquer. Resultado: o pessoal que a gente deu proteína de manhã, ao final do dia, quando fazia o cálculo calórico deles, eles ingeriam espontaneamente menos calorias. Sim. Você só jogou proteína na primeira refeição, porque eles Uhum. comiam muito carboidrato na primeira refeição. Sim. Então, assim, são os dois ajustes que é o que você está me contando. Então, assim, isso é provado. Isso não é só o que você vê do grupo das suas meninas, nada Isso. disso. São ajustes que fazem a diferença mais do que pensar numa suplementação. Tem um livro que eu gosto muito, que vale a pena indicar aqui, que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Fala de crononutrição, fala de princípios ayurvédicos. Eu acho bem legal esse livro. Eu li ele e foi quando me deu esse despertar para realmente prestar atenção em que momento que eu comia. Que eu era uma pessoa que tinha muita fome noturna, né? Às vezes eu acordava de madrugada para comer. Então tava tudo uma bagunça. Sobre proteína, eu tenho até um pouco de receio de falar aqui que as pessoas, o whey, para quem faz dieta, é quase um docinho já, né? Claro, Tem claro. muito whey gostoso. E eu fico até um pouco com receio das pessoas começarem a exagerar. Quando você consome proteína demais, também pode ser ruim, também pode atrapalhar o emagrecimento, porque pode piorar a sua saúde intestinal. Então, tudo assim, né? Claro que é importante sim ter proteína nas refeições, diminuir, começar o dia com proteína na primeira refeição, eu acho também bem importante. Você trouxe esse caso desse estudo, mas cuidado para não exagerarem do whey, pelo amor de Deus. E de novo, só para frisar no emagrecimento, realmente nada vai ser mais importante do que os hábitos. Até remédios emagrecedores de nada vão adiantar se você não mudar
o seu comportamento alimentar, né, a forma como você se relaciona, não é só a sua alimentação, é realmente a questão do comportamento alimentar, como você se relaciona com a comida, né. Então, Bia, hoje, às vezes eu faço uma consulta de alguém que precisa emagrecer, às vezes eu vou colocar ali 5, 6 Hum. tipos de medicação diferentes. Uhum. Mas, de novo, é aquele esquema de ponte, sabe? Eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte: você está no aeroporto, o peso máximo da sua mala é 11 quilos, né? Você tá com a rodinha, tá tudo bem. Se tiver que pegar de mão, incomoda um pouco. Duas, você já busca um carrinho no aeroporto, né? Eu atendo pessoas que têm 30, 40, 50 quilos para perder. Então essas pessoas estão acordando com 3, 4, 5 malas dessa nas costas. E aí a gente chega para elas também e fala assim: vai treinar. O cara olha para você: como assim vou treinar? Eu não amarro o sapato? Uhum. Isso aconteceu com a minha mãe não amarrava o tênis. Como é que você bota ela para treinar aos 60 anos? Não é o caso, tem paciente meu que não consegue alcançar para se limpar depois que vai ao banheiro. Então, assim, esse ele vai usar medicação sim, depois que eu tirar 30 quilos dele, aí a gente vai buscar um nutricionista, a gente vai buscar um educador físico. Na clínica hoje a gente tem educador físico, a gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo parceiro, tem psiquiatra lá dentro. A ideia é gerar a menor dependência possível daquela Sim. medicação, mas é um mega do empurrão, né? É um mega do empurrão. Me dói dizer, mas hoje tem medicação que tira peso por desnutrição, não é um emagrecimento saudável, é outra conversa. Do indivíduo sedentário, por exemplo. Uhum. Mas isso acontece. E lembrando que uma obesidade é uma doença, né, e que precisa ser tratada mesmo. Uhum. Quando a gente fala de ganho de massa muscular, na verdade, quando a gente fala do uso da medicação para emagrecer, a gente tem esse problema de gerar um emagrecimento, de repente gerar uma dificuldade grande de ganhar músculo, É. até porque, não sei se você vê isso na prática, mas tem relatos de pessoas que sentem uma fraqueza, daí não conseguem comer direito, porque a medicação tira o apetite, aí não tem força para treinar, enfim, a gente tem essa consequência dessa deficiência de massa muscular, né. Sim. E eu acho que isso é um problema importante. E como que você faz para driblar isso, assim? Vamos lá, a gente consegue puxar a corda para os dois lados, tá? É possível emagrecer construindo músculo, muito ao contrário do que a gente lia até em livros tradicionais de nutrição de antigamente. Só que o que acontece, aí está coberta de razão, quando a gente faz uma grande restrição de caloria, ou seja, ele come muito pouco, ele vai perder muito líquido, ele vai perder muita gordura, mas principalmente mulheres, elas podem perder muito músculo e inclusive massa óssea. A gente vê em processos de emagrecimento muito acelerados, bariátrica, por exemplo, mulheres terminando o emagrecimento da bariátrica com osteoporose. Isso é comum. Além de sarcopenia, que é baixíssima massa magra, massa muscular, né? E a osteoporose e baixíssima massa de osso. Hoje, números reais do ano passado, a principal causa de morte de mulheres internadas, não é mulher no geral, mulheres internadas no Brasil, é fratura de fêmur, que a principal causa é a osteoporose. Uhum. E a gente pode estar induzindo isso no consultório. Então a gente consegue puxar a corda para os dois lados? Consegue. Se eu estou numa mulher que já tem baixíssima massa magra, nem é a medicina mais vanguardista, não, a medicina tradicional, tá lá na bula. Oxandrolona é a medicação indicada para isso, uma delas, né? Ah, mas você vai usar hormônio? Sim, também é temporário. Quando acabar esse processo de emagrecimento, muito provavelmente essa pessoa vai ter construído ali 3, 4, 5 quilinhos de músculo, é o suficiente. A gente só está falando de tornar esse corpo saudável e ponto. Não estou falando aqui de uso estético, tá? Uhum. Seria uma outra discussão longa aqui, minha opinião é bem polêmica sobre, mas a gente consegue puxar a corda para outro lado. E tem algumas coisas suplementares, né? Creatina, proteína, a gente já falou a quantidade correta, mas creatina, hoje tem Pepto Strong, tem algumas outras substâncias, HMB, tem algumas outras substâncias que conseguem gerar algum estímulo legal para pelo menos diminuir essa perda de músculo no processo. Mas parte dos pacientes a gente vai fazer hormônio mesmo, como tratamento de uma doença que é a baixíssima massa magra, a sarcopenia, né? Isso, a gente não está falando do uso estético aqui nesse momento, né. E falando ainda agora, né, abrindo o leque do ganho de massa muscular, você falou de alguns, da creatina, que se você pudesse falar 5 das melhores suplementações para ganho de massa muscular. Acho que eu não consigo nem te falar 5, tá? Mas vamos lá. Creatina, sem sombra de dúvidas, nada tem mais evidência. Óbvio, eu Diga, sei disso. você não usa. Então, mas deixa eu te explicar um negócio. Eu sei que a creatina, gente, assim, é o melhor suplemento que tem, né, que todo mundo deveria usar, inclusive passei pro meu pai, minha mãe, minha sogra, todo mundo que eu amo toma creatina. Mas em mim, sério, eu não sei o que acontece. Você não gosta do volume, a história era essa uns anos atrás, segue sendo? Mas eu me senti, assim, gente, a Graciane Barbosa, sério, quando eu tomei. E eu tomei aqui acho que um mês. Me deu Justo. um efeito de
Bia, algumas, homem eu nunca ouvi falar, mulher normalmente fala isso em consultório, tá? Principalmente as mais sequinhas, que vocês percebem mais. Porque a creatina ela vai deslocar a água do subcutâneo, debaixo da pele, aquela água que deixa marcada na meia, na calça de academia no final do dia e tal, tira aquela água dali e joga pra dentro do músculo. Então você fica mais inchada, mais volumosa mesmo, isso é uma verdade, tá? Isso é importante falar. A creatina ela não te incha no sentido dessa retenção de assim aparecer, de ficar marcada. É um inchaço muscular mesmo, né? E aí hoje tem um derivado de proteína de ervilha, eu vou lembrar o nome aqui, ainda é um nome comercial particular, ainda não quebrou patente, mas tem o Pepstrong, HMB é super legal. Existem alguns estudos, e aí a gente vai ter que ir um pouquinho mais profundo aqui. Por exemplo, quando a capacidade de treino aumenta, ou quando eu pego esse treino e eu faço ele gerar menos fadiga, Uhum. quem faz isso? Cafeína. A gente consegue provar que a cafeína, além de melhorar a performance, ela em uso prolongado para pré ou para pós-treino também, ela aumenta a massa muscular, indiretamente, porque ela aumenta a sua capacidade de treinar e aumenta a recuperação muscular pós-treino. Sim. Então são as opções legais e a gente tem um. Você falou creatina, falou cafeína. A cafeína realmente é Tem. para performance física intra-treino, assim, na corrida eu vejo isso. Só que eu realmente acho que a cafeína, para você conseguir usar ela a seu favor, você não pode ser um viciado em cafeína. Vou te falar outra aí, você falou sobre creatina, eu lembrei de um negócio. Eu tenho alguns pacientes maratonistas Uhum. e a gente faz creatina a preparação todinha. Quando entra no ciclo de maratonas, agora que tem, acho que é Boston ou é Paris agora, sei lá, no segundo semestre, Já enfim. foi as duas, mas Então pronto, tem eu sei que tem outras. esse monte aí que ganha aquela medalha grandona, eu tenho alguns pacientes que têm. Mandala, né? Eu acho que é isso. Isso. Enfim, o que que a gente faz? A gente coloca a creatina no preparação deles todinha. Mas vocês pagam R$ 4.000 por um super tênis que corre 50 quilômetros porque ele tem 100 gramas a menos que o outro. Ou seja, isso faz absurda diferença para a performance do atleta. Então, 1,5 kg de creatina atrapalha muito. Atrapalha muito. Então a gente tira a creatina e aí a gente pode fazer ela injetável na véspera da prova, mantendo força, mas não tendo o ganho de peso. Isso é pontual, tá? Isso não é para o nosso mundo aqui, não. Não, sim, eu acho que no mundo da corrida, que eu já estudei sobre na época que eu fui fazer a maratona, para entender se fosse benéfico para minha maratona, eu ia voltar a usar. E a gente tem que, para distâncias de corredores de 5 quilômetros, você vê até no físico dos corredores de 5 quilômetros, que são completamente diferentes de corredores É um 4,5. maratonistas. Porque corredores de 5 quilômetros, eles têm que ser explosivos, eles têm que ter força, eles têm que ter músculo. Agora, maratonistas, eles têm que ser resistentes, então eles têm que ser leves, eles têm que ter uma outra composição corporal. E aí eu vi que não precisava dessa força, sabe? Então, a creatina, quando eu usei, realmente, gente, a diferença da força que eu tinha nos meus treinos era absurda. Assim, eu senti muito essa diferença. De aumentar a carga mesmo. Coisa que eu também nem gosto, entendeu? Eu nem gosto de aumentar a carga. Aí eu sinto que se eu treino com muita carga, eu já fico forte. Não sei o que acontece. Eu adoro. Mas a Então, a creatina gente é falou excelente. A creatina, cafeína, cafeína. só um ponto. A pessoa que ela é viciada no café, ela não consegue ter esses benefícios da cafeína. Intratreino, você manda um gel com cafeína pra dentro, a pessoa fala, pra mim não muda nada. Claro, os seus receptores estão cheios de cafeína se é uma pessoa viciada em cafeína. Aí a estratégia seria retirar. Então a gente vê muito em prova, de novo, eu amo endurance, né? Então, acompanhar triatletas, enfim. O Ironman tá chegando, muitos atletas de performance, né, que vão ficar lá quase 10 horas de prova, é uma estratégia nutricional deles. Uma semana antes, eles tiram a cafeína Para voltar a para sensibilizar, né? poder sentir esses benefícios. Uma semana não, acho que 14 dias, para ter esses benefícios mais intensos durante a prova. Ô, O que Bia, é eu uma mesmo coisa muito faço legal. isso. Existem períodos que eu tô comendo mais. Nesses períodos, eu uso pouquíssima cafeína, porque eu já tô abarrotado de glicogênio, eu treino muito bem. Períodos que eu tô comendo menos para baixar a gordura, Uhum. aí eu uso mais cafeína. Então eu desensibilizo antes e uso mais cafeína. Porque é um período que eu tô mais fraco, tô menos Isso. alimentado. Então eu quero diminuir a fadiga, eu quero diminuir a percepção de esforço do exercício com a cafeína. Só que se eu mantiver 200 miligramas, 400 miligramas todo dia, a vida inteira, realmente, você É. perde o efeito. Então, É acho que verdade. de tempos em tempos tem que fazer esses. Gente, 5 dias que você tire de ter a cada 3 meses, 4 meses já faz a diferença. Você falou de HMB. Falei de HMB. HMB tem alguns estudos legais, pequenos. Pra
performance em endurance também? Não, nunca vi a respeito disso. Vi a respeito só de hipertrofia. Ah, porque eu achava que melhorava. Eu uma vez até manipulei pra mim um pré-treino de corrida com HMB, mas assim, Gosto horroroso. É é, sachê? tinha sabor, né? Gosto Sachê. muito ruim. HMB é horrível de tomar. Lembro Só mas que tem tinha que ser dose grande. Agora, pro seu mundo, mundo corrida, a gente pensa muito na vasodilatação. uhum, Então tem muita atleta que usa Tadalafil para isso, também Vinitrox, lembro. beterraba, a própria beterraba tem muito nitrato, mas tem como manipular nitrato. Então a gente consegue, é outro mundo, né? É o que você falou, é resistência É outro e mundo. tolerar fadiga. Agora, para o seu mundo também, quem tolera bicarbonato sem ter diarreia, retarda a fadiga absurdamente, mas é que quase todo mundo tem que ser dose alta, 20 gramas, 30 É, eu gramas. tava vendo, tem um atleta, triatleta que eu acompanho, e ele tava fazendo desses testes de bicarbonato. E aí ele compartilhando no YouTube, ele tava acordando, sei lá, ele bateu RP na meia maratona dele esse dia. Ele acordou umas 3 horas antes para poder tomar o bicarbonato para ver como ele ia reagir, assim, para dar tempo de ter dor de barriga, eu acho, sabe? Ele arriscou. Normalmente a gente coloca no treino. Uma semana antes ele vai usar todo dia, deu 2, 3 dias. Não aguentou? Tira esse troço, não usa na prova de jeito nenhum. Você vai parar a prova, não tem jeito. Ou vai fazer É. correndo. E agora pensando em hipertrofia, mas desculpa desviar o foco, é que eu sempre quero ir pro lado do endurance. É, pensando em hipertrofia de musculação mesmo. Então a cafeína, o HMB tem ótimos resultados. A gente tem um negócio no corpo da gente chamado miostatina. O que que é isso? Ele é o freio de mão da hipertrofia. Existiu até uma medicação que inibia a miostatina, só que parou no estudo de ratinhos. Por quê? Quando eu tirava esse freio de mão, qualquer estímulo gerava hipertrofia. Então eles cresceram o coração muito rápido, o coração está batendo o tempo todo, e morreram todos de doença cardíaca, isso não progrediu para o ser humano. Uhum. Então a gente já entendeu que não dá para você bloquear a miostatina inteira, que a gente vai matar as pessoas. Só que o whey protein, se feito na região, no momento pré-pós-treino ali, ele é capaz de inibir parcialmente, levemente essa miostatina e gerar hipertrofia, independente do mecanismo proteico. Hum. Então isso é legal também. Mas aí depende de momento. Eu não vou substituir uma refeição à noite se eu treinei de manhã pelo whey e achar que eu vou ter esse efeito. Uhum. É outra conversa. Aí é usar o whey protein como suplemento, assim como usa a creatina, não como alimento. Uhum. É outra conversa. Ele também tem esse efeito. E tem alguns estudos que não são muito bons, até sobre o ômega na hipertrofia. Sobre o ômega 3 na hipertrofia. A gente sabe, aí já está bem consolidado que o ômega 3 baixa muito triglicerídeo, tem alguns efeitos cardiovasculares legais, alguns efeitos mentais legais. Uhum. Mas existem alguns estudos em atleta, sim. A betalanina você já falou, e eu fecharia por aí, Bia. Eu não consigo pensar em muito mais coisa, não. Betalanina também dá um efeito legal, e é importante falar que às vezes as pessoas começam a usar e desistem porque começa a pinicar tudo. Eu Gente, adoro a sensação. é só começar com uma dose pequena e depois ir aumentando até uma hora de estabilizar. Eu usava para corrida, parei de usar, mas eu gostava, acho que me ajudava Eu na adoro, corrida. adoro, adoro. E eu usava 2 gramas. Tá, eu adoro. Nunca passei disso, mas comecei com 1,5, de medo de Eu pinicar muito, adoro a e depois sensação. passava. Agora, as pessoas falam muito, né? Eu já imagino a sua resposta, mas e sobre BCA? Tá, o que que acontece? BCA são alguns aminoácidos que sim, eles melhoram a hipertrofia. Só que o whey protein já é riquíssimo de BCA. A gente, Frango, a exato, sua peito de alimentação. frango, a gente consegue ter BCA de várias outras formas. Quando que eu vejo sentido, tá? Treinos extremamente longos. E aí eu tô falando do indivíduo fisiculturista, eu tô falando do indivíduo que às vezes vai ficar 3 horas num salão de musculação. Uhum. Para esse indivíduo, às vezes, faz sentido você colocar em pó na água durante o treino dele. Mas mais do que qualquer coisa, a gente tem que lembrar que o esporte, a musculação, a corrida, qualquer que seja, ela depende muito do mental de quem quer estar ali sentindo dor para ter evolução. E aí tem um negócio que eu sempre falo em consultório. Existem suplementos que não têm boas evidências. Mas tem gente que senta na minha frente e fala, mas eu amo, meu treino fica muito melhor. Eu falo, parabéns, tome, é maravilhoso para você. Aham. Então, assim, se aquilo interfere, pode ser mentalmente, pode ser esse efeito placebo, o que quer que seja. Na sua performance, você ama aquele negócio, use, acabou. Se você me dissesse, ao invés da creatina me deixar inchada, você fala assim, não, é o melhor desempenho da minha vida é quando eu uso creatina, eu ia falar, beleza, agora para a Bia, creatina é o melhor suplemento que existe para maratonista e tá tudo bem. Uhum.
Então, o BCAA, para algumas pessoas, tomar algo dentro do treino é muito legal. Você já deve ter visto esse efeito placebo, o gelzinho de gente correndo meia hora. Todo dia tem. Eu sou um péssimo corredor. Acabei de bater meu recorde pessoal agora, 27 minutos e 5 quilômetros, é ridículo. Nossa, foi bem. Mas foi, que isso, tem Não, gente que mas passa de mim antes parecendo que tá quanto de era? patinete. O primeiro eu fiz 40, Então, 39, 40, nossa, no início do ano. abaixo de 30 minutos já é sabe, tem umas janelinhas que a gente vai quebrando. A primeira é abaixo Quero fazer até o dos final do ano 30. abaixo de 25, É isso, a gente vai até o final quebrando. do ano. Mas, o que eu tava querendo dizer? Eu tô no Ibirapuera correndo, eu fico olhando assim, gente, porque deve ter uns 3,5 km a pista principal ali, então você cruza com a mesma pessoa várias vezes, né? Então eu fico vendo gente começando depois de mim, corre 20 minutos, tá lá chupando o gelzinho de carboidrato. Aí dá até dó, porque assim, o cara tá gastando, o cara tá consumindo, ele não precisava daquilo. Uhum. Mas o cara tá dizendo, quando ele usa aquele gelzinho, ele tem a melhor performance da vida dele, que bom que aquele foi o placebo dele, deixa ele fazer o treino dele quietinho, eu não vou ficar enchendo o saco de ninguém. Mas sentido não faz muito, né? Um tema, eu acho que a gente fechou bem sobre emagrecimento e massa muscular. Você acha que a gente pode pontuar alguma coisa importante? Acho que a gente deve falar levemente sobre compulsão, Mia. Compulsão. Existem alguns indivíduos que a gente falou muito de dieta e treino, o que é base, absolutamente, indiscutivelmente, só que tem pessoas que não conseguem cumprir esse plano. E aí eu não tô falando das pessoas que estão acomodadas, não. Eu tô falando de gente que tá buscando ajuda, que quer se mexer, que vai no mercado, faz uma compra bonitinha, chega na hora de executar, ele não consegue. Uhum. O que é a compulsão? A compulsão é o indivíduo ter um uso, um consumo extremo de qualquer coisa que seja sem ter consciência. Então não é aquele dia que você estava muito ansiosa e exagerou na comida. Não é porque você não volta para casa há 6 meses, chegou lá a comida da minha mãe, eu quis repetir mesmo não tendo fome. Não é isso não. É um indivíduo que pega uma barra de chocolate, ele está lotado, ele não aguenta por mais nada, ele está com vontade de vomitar, ele termina de comer a barra. Eu sou compulsivo, eu tenho uma compulsão chamada episódica, perdão. A última vez que eu tive foi em novembro de 2023. E assim, eu comi 18 pizzas de 12 pedaços morando sozinho em 30 dias. E quando chegou dezembro, eu lembro de olhar no espelho e falar, nossa, deu uma engordada. Eu falei, mas eu jantei pizza umas 3 vezes mês passado. Aí aquele dia eu fiquei pensando naquilo, eu abri o iFood e eu tinha 18 pedidos, eu morava sozinho. Ou seja, não houve consciência. Então são episódios compulsivos. Uhum. Esse tipo de coisa tem que ser tratado. Se a gente não trata, esse indivíduo não vai emagrecer nunca. E aí cria um ciclo meio que do perdedor na cabeça dele. Eu não consigo nunca, eu tentei 50 vezes e tudo mais. Na cabeça dele ele tentou mesmo, ele não executou nada. Mas na cabeça dele ele tentou de verdade. Então é um sofrimento muito grande porque eles realmente acham que tentaram, eles acham que fizeram de tudo e não fizeram de tudo. E aí são tratamentos, aí é quando a gente vê, por exemplo, um indivíduo que usa canetinha e não emagrece. Porque o problema dele não é o apetite, é a compulsão. Eu tenho que agir em outra base, aí tem um monte de medicação para isso, né? A gente divide hoje o tratamento do emagrecimento em pelo menos 9 pontos, Bia. Eu tenho que tratar neurotransmissor. Com isso eu regulo as compulsões. Uhum. Eu tenho que tratar hormônios, por exemplo. Existem indivíduos que têm uma resistência à leptina e por isso comem demais. Você trata isso aí sim, com Ozempic, com Mounjaro, Retratutida, etc. Existem algumas outras formas da gente agir, né? Por exemplo, eu tenho que pensar em fazer esse indivíduo perder mais calorias. Tem medicações que jogam açúcar fora pela urina, tem medicações, aí eu não gosto muito, mas que jogam gordura e açúcar fora pelas fezes. Tem medicações que fazem, eu odeio esse nome, porque ficou muito estigmatizado, né? Mas tem termogênicos reais aí. Tem uma medicação chamada mirabegrona, que tem no Brasil, nos Estados Unidos tem a vibegrona, que ela é um beta-3, ou seja, ela vai te fazer gastar muito mais calorias sem dar taquicardia. É uma medicação que gera emagrecimento isolado. Então, assim, hoje existem muitos pontos para a gente pensar no emagrecimento e hoje eu recebo alguns pacientes que já passaram em outros profissionais que estão lá usando só o Ozempic crônico, perdeu os primeiros 5 quilinhos e não perde mais nada. Uhum. Só que ninguém sentou e gastou 1 hora, 2 horas de conversa para entender qual é o motivo real dele não estar emagrecendo. Esse motivo real, às vezes, é um transtorno mental, uma doença com CID mesmo. Uhum. Compulsão é uma delas, só que tem vários tipos de compulsão e várias outras doenças. Então, assim, a medicação ela tem que ser a exceção, porque a imensa maioria das pessoas se medica sem precisar se medicar, isso é indiscutível. Uhum. Mas a gente não pode, a gente médico não pode deixar de estar de frente para alguém que está buscando ajuda, que não se medicou errado,
e que realmente precise daquela medicação e deixar de medicar. Que eu acho que hoje é um erro muito grande. Porque se parar pra pensar, eu não vi isso na faculdade nem você, provavelmente, né? Não. Eu não vi isso. Você também fez nutrologia, certo? Uhum. Nós fizemos nutrologia. Eu duvido que você saiu aprendendo a tratar a obesidade. Eu não saí. Eu fiz endocrinologia. Ninguém me ensinou a fazer emagrecimento lá também. A gente sai buscando conhecimento É isso aí. pela gente. Você falou da sua história, eu já tive 2 episódios compulsivos, eu não tive compulsão alimentar. Na compulsão alimentar, você come qualquer coisa quando vem a crise, entendeu? Você não tem uma coisa assim, né? Um alimento específico. Eu tive 2 episódios compulsivos, um deles com uma paz de amendoim, que eu ganhei em casa lá em Curitiba, eu morava sozinha, e eu não estava bem mentalmente. Tem até o livro que tá ali, que Você Tem Fome de Quê? Ele trata bastante essa fome emocional. Esse meu episódio compulsivo, mas eu comi 600 gramas de paz de amendoim. Eu queria parar, eu chorava, eu tava passando mal. Foi exatamente isso que você falou. Eu não queria continuar comendo. Mas, gente, foi uma coisa. É como se eu não estivesse ali. Eu não sei explicar, assim. E eu chorava, enfim. Foi terrível. Esse foi o primeiro. Depois disso, eu comecei a ganhar barrinhas de proteína. Eu já trabalhava com a internet, foi bem no começo. E eu comecei a ganhar barrinhas de proteína. Chegava caixas da Bold lá em casa. A barrinha é uma delícia. Eu abri uma. Aí eu falei, gente, não vai dar certo. Abri outra. Na terceira já tava. Porque uma já é assim, uma refeição pra mim, sabe? E já tava na terceira, eu já não queria mais. Já comecei a chorar. Falei, não acredito que eu vou comer tudo de novo. Eu fiquei tão desesperada. Eu peguei, entrei no carro com essas caixas. Eu queria, precisava sair da minha casa, entendeu? As caixas. Tinha um morador de rua que tava sempre ali na esquina de casa. Fui lá, entreguei tudo pra ele, você acredita? Meu amigo, que é todo fitness, assim, da academia, ele falou, não acredito que você deu bainha de proteína, não foi pra mim. Falei, pois é, eu precisava me livrar. Então, são dois episódios que me marcaram, mas foi só isso. Então, há anos que eu não tenho esse tipo de descontrole. Mas é muito importante a gente saber identificar isso. E eu sempre falo que tem uma raiz, né, Sempre que tem. não é a comida. E eu acho que realmente, en enfim, nesses casos de compulsão alimentar, a gente precisa, né, ter um apoio de profissional, né, então tem que ter um apoio psicológico, Sem dúvida. psiquiatra se precisar, enfim, porque realmente se eu tive isso 2 vezes, isso é coisas que me marcaram, que eu lembro até hoje, da sensação que eu tive. Imagina ter isso recorrente, né? Ô Bia, semana passada, atendi uma paciente super querida, gente boa e tudo mais. Consulta super legal. E ela, eu já vi isso algumas vezes, tá? Comia 2, 3 barras de chocolate de madrugada, esperava a casa dormir, comia inteira, pegava o papel, escondia no fundo do lixo para ninguém ver. Quando eu fui conversando um pouquinho mais, o problema dela nem era a família ver, porque o marido super tenta ajudar e etc. Ela não queria ver aquilo e lembrar no dia seguinte. Então ela escondia dela mesma. Então, assim, se esse não é um comportamento compulsivo, o que que é? Uhum. Só que isso dá uma angústia absurda, é o que você falou de chorar comendo. É uma angústia absurda. Você imagina como é que deve ser essa mulher ficar assim: deixa eu ver se meu filho dormiu, deixa eu ver se meu marido dormiu. Ufa, agora eu posso comer. Não, todo esse contexto já gera uma ansiedade maior e já come mais ainda. É um sofrimento e é uma frustração, porque a gente quer ser diferente, enfim, e não consegue. Eu lembro de terminar o pote da paz de amendoim chorando assim, falei, eu não consigo controlar minha mente. Eu lembro que eu pensei isso, sabe? Eu não consigo controlar minha mente. Enfim, e A sua mente você conseguiu, com hábitos. Tem gente que não vai conseguir mesmo, porque a gente precisa medicar. Não dá pra deixar o indivíduo nesse loop negativo, não. é isso. Eu não sei exatamente em que momento que eu virei uma chave, que as pessoas falam isso, né? Em que momento que você. Não sei em que momento que eu virei uma chave. Nossa, agora eu sou. Não é, eu acho que não é isso, sabe? Tipo, nossa, agora eu sou super controlada, tal. Hoje em dia eu É o acúmulo de hábitos, consigo Bia. escolher exatamente a hora que eu vou abrir a exceção. Eu escolho parar a exceção, né? Tem gente que tem uma caixa de bis aqui. Pá, 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 comeu metade. Olha e fala, já comi metade, agora pá, joga tudo pro ar. Já Você comeu metade? Se você comer a outra metade, você vai dobrar o problema, Exato. entendeu? Perfeito. Eu consigo comer dois, por exemplo, e parar. Só que eu não sei, eu acho que é o dia a dia, a constância, enfim, o pensar no longo prazo. Hoje em dia eu penso tanto em como eu quero me sentir amanhã que eu não vou ceder hoje, entendeu? Acho que Uhum. pra mim, acho que não foi sempre fácil assim, só que vai se tornando realmente mais fácil.
com os hábitos. Tem estudo sobre retardar a recompensa em rato, em criança, etc., que é super legal. Você pega as criancinhas, bota todo mundo numa sala. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Você deve lembrar no meio da minha descrição aqui. E aí você pega um doce e dá para cada uma. E fala assim, ó, se você não comer agora, eu vou voltar agora aqui. Eu vou trocar essa aqui por 10. Se você comer, você tem só essa. Uhum. Bate a porta, tudo criancinha, 3 aninhos, 2 aninhos. Bate a porta, uma ou duas crianças comem voado aquilo o mais rápido possível e tudo mais. As outras não, eu entendi. Na realidade, todas elas entenderam que elas podem ganhar mais. Só que algumas, e aí como é que a gente fala que isso é hábito? Que hábito? Tem 2, 3 anos de idade esse menino. Ele herdou isso. Uhum. Isso tem um fator genético muito grande. E aí a gente entende o que a gente falou lá no começo. Como que pessoas respondem diferente, né? Nesse caso, 20 e poucos por cento das criancinhas comiam o mais rápido possível. Ué, mas espera aí, por que que essa criança comia o mais rápido possível e a outra do lado dela não? As duas gostam do mesmo chocolate. Uhum. Loucura, né? É isso. A gente herda coisas, né? Sim, acho que agora fechamos bem o tema. Perfeito. Tem uma doença que é nova para nós dois, pelo menos não quando eu fiz a faculdade, não era doença Tem ainda, 3, né? 4 anos de CID só. Então, foi dada como uma doença recentemente, que é lipedema. Muito tem se falado e eu vejo que tem muita dúvida sobre isso, então acho muito importante falar sobre isso para que novas pessoas possam ser diagnosticadas, mas eu também vejo muita gente, eu acho que inclusive você respondeu esses dias uma caixinha sobre isso, eu vejo muita gente trazendo, se autodiagnosticando com lipedema, De acordo. porque tem uma gordura localizada, sabe? Então é importante a gente entender qual o diagnóstico diferencial. Claro que o diagnóstico é feito por um médico, mas entender, né, que tem lipedema, tem celulite e tem pessoas que têm gordura localizada mais em membros inferiores e que não quer dizer que seja lipedema, né? São coisas diferentes. Fala pra gente um pouquinho Só sobre gordura não é esses lipedema. diagnósticos diferenciais, assim. Só gordura não é lipedema. Lipedema eu tenho que pensar sempre em 5 pontos. Não existe lipedema sem um excesso de gordura ali? Verdade. Tem lipedema de membro superior também, mas o mais comum é perna, vamos falar de perna hoje. Isso é verdade, precisa de gordura. Mas além disso, tem mais 4 pontos. Tem que ter inflamação, tem que ter fibrose, tem que ter retenção de líquidos ali. E isso tudo só acontece se houver um desequilíbrio hormonal, que a gente chama de predominância estrogênica. O que que é isso? Mulher que está em casa aí, vocês têm 2 ovários, os 2 principais hormônios que vocês produzem, progesterona e os estrogênios. E vocês têm uma predominância dessa parte de estrogênios aqui, com detrimento a essa de progesteronas, de progestinas, etc. Então, são as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, são as mulheres que têm lipedema, são as mulheres que têm endometriose, adenomiose. Essas doenças estão todas relacionadas. Uhum. A maioria, inclusive, dos meus pacientes com lipedema tem alguma dessas outras condições, normalmente. Porque todas essas condições são causadas pelo mesmo desequilíbrio hormonal, que é a predominância desses estrogênios. Então, o lipedema ele depende disso tudo. O que acontece é que a gente quer muito terceirizar a responsabilidade da gente. Então, assim, tô um pouquinho acima do peso. Eu recebo paciente assim, mulher que chega lá, tô um pouco acima do peso. Ah, doutor, tô com lipedema. Não, peraí. Você tá acima do peso, você não tá com lipedema. Vamos perder uma gordura total? O Uhum. contrário existe. Tem mulher que chega na minha sala de tanquinho e com a perna toda gordurosa. Tem um teste muito simples que eu gosto de fazer, Bia, que é o seguinte: tira um retrato de calcinha e sutiã seu, tampa a foto até a cintura. Olha só a perna. Agora tampa a perna e olha a cintura para cima. Parece que é da mesma pessoa? Ah, não parece, então talvez você precise de um médico. Uhum. Porque assim, é muito incomum você haver do tornozelo até o glúteo essa mulher com a pele toda horrível, celulite ruim. Inclusive é uma gordura que quando você aperta ela é mais dura. A própria pele fica mais dura do que quando você pega uma dobrinha da gordura do Nossa, abdômen. Às vezes dói, às vezes eu tem já tô aqui peso, apertando. às vezes tem peso e tudo mais. Essa semana, por exemplo, do que eu falei, eu fiz um implante de gestrinona numa paciente esses dias atrás para tratar o lipedema, para corrigir esse desequilíbrio hormonal, dentre diversas outras coisas que nós fizemos, essa foi uma delas.
Uma paciente com a pele soltando da barriga de tanquinho e de tão pouquíssima gordura e tudo mais, mas com a pele da perna no aspecto de lipedema. A gente pode. Aí você olha uma bioimpedância, ela está mais retida do que o normal. As bios melhores, mais modernas, elas conseguem dar água por segmento corporal. Uhum. Então ela me mostra que as pernas estão com muito mais líquido do que deveriam, e às vezes até menos líquido no resto do corpo. E aí, quando você olha a paciente sem calça, você vê que o aspecto da gordura é diferente. Costuma ser uma região com a vascularização um pouquinho pior e diferente, então a pele é mais fria, não é quente. Enfim, tem algumas coisas pra gente ver aí. O fato é que é uma doença que a gente não consegue curar, mas que a gente consegue tratar e os resultados são muito, muito, muito legais. Uhum. Muito legais. E quanto antes, né, diagnosticar, mais fácil de começar o tratamento, né? Perfeito. Eu vejo realmente que é comum as pessoas acharem que tem lipedema por esse acúmulo de gordura. Espero que tenha ficado claro que nem todo acúmulo de gordura em membros inferiores é lipedema, porque nós mulheres tem gente que tem tendência a acumular na barriga, por exemplo. Aí você vê a perna é fina e a barriga é maior. E o contrário também, tem gente que tem tendência em acumular em membros inferiores. Mas nem tudo é lipedema, mas de toda forma, buscar um médico para fazer um diagnóstico diferencial, né? Dentro de tratamentos, tem o tratamento cirúrgico, tem tratamentos hormonais, que aí Sim. dependem, né? E além desses dois, o que mais a gente pode pensar? Tá. Lembra dos 5 pontos? Então, se eu usei hormônio, eu resolvi só um. Faltam 4. Uhum. Então, eu tenho que fazer essa água sair das pernas e voltar para o corpo. A gente faz isso com drenagem linfática semanal. Não é remédio, não é nada. Vocês mulheres amam fazer isso, né? E funciona mesmo. Principalmente funciona para tratar sintoma. Tem alguns estudos muito legais sobre isso. A mulher fica sem dor porque coloca a drenagem no dia a dia dela. Giovana, um relato pessoal. Eu sinto peso nas pernas, principalmente na hora de dormir. E, na verdade, eu sinto isso desde criança. Eu acho que meu pai me diagnosticou, meu pai que não é médico, me diagnosticou quando eu era criança. Ele falou isso uma vez pra mim: você tem um negócio que se chama Síndrome das Pernas Inquietas. Existe mesmo isso. Sim, sim. E eu sinto esse peso nas pernas. Tipo, eu vou pegar avião, eu preciso pôr meia de compressão, senão me dá um ciricutico doido nas pernas. Pra dormir, eu tenho esse peso nas pernas, essa necessidade de ficar movimentando. Melhora quando eu faço drenagem semanal. Provavelmente você tem um problema só dos vasos. Provavelmente é isso. Porque quando eu Só que uso a você meia de treina, você compressão. corre, você usa meia e etc. Ou seja, você faz tudo que tem que ser feito para diminuir seu problema. Então, provavelmente, se você fizer um Doppler, um ultrassom de perna, vai estar normal. Aí a Muito provavelmente. drenagem melhora muito. Tanto que às vezes eu chego lá, eu falo, nossa, preciso vir porque eu tô com a sensação de peso nas pernas. Nós vamos conversar disso depois, mas tem planta que resolve isso aí. Você acha que eu tenho lipedema? Acredito que não, mas talvez você tenha algum probleminha vascular, Eu tenho muito peso nas pernas. que é muito equilibrado pelos seus hábitos, que são perfeitos, entende? Então, provavelmente, você aí com 10 quilos a mais de gordura, teria um inchaço maior nas Sim. pernas, uma retenção maior e etc. Sim, porque eu não tenho retenção, assim, normalmente eu não sinto que eu fico retida. Você não tem nem gordura nem água, né, Bia? Eu arretei o quê? Então, a drenagem, vamos ao foco, depois a gente conversa. A drenagem é uma das coisas que melhora e realmente melhora. E aí a gente tem que fazer essa perna jogar essa água de volta pro corpo. Bacana. O que que faz isso? Diosmina com esperidina faz isso muito bem. A gente tem que tratar fibrose. Como assim fibrose? A celulite do lipedema, ela não é só aquela pele meio embaçada, assim, com cara de celulite. Ela é profunda. Como se fosse aqueles buraquinhos de uma casca de laranja. Tem depressões ali mesmo. Por que que isso acontece? Porque ali dentro a gente tem travas de fibrose. É como se eu botasse uma corda e puxasse essa pele para baixo. Então ela fica funda mesmo. Metformina ajuda muito nisso. Na inflamação, a gente consegue ter uma grande melhora dessa inflamação com resveratrol que está na casca da uva escura. Só que eu teria que ter um consumo muito grande. Antigamente tinha aquela bobagem, né? Uma taça de vinho todos os dias. Não, pelo amor de Deus, a gente consegue manipular isso. A gente consegue. Ah, perdão, ainda falando de retenção. Algumas anfetaminas, como lisdexanfetamina, que é o Venvance, tá? E algumas outras, melhoram o tônus desse vaso, ele fica mais forte, ele devolve esse líquido para o corpo também. Isso é algo a se pensar. E diversos outros antioxidantes anti-inflamatórios. Curcumina, que é o curquifen, curate, etc., ajuda bastante nesse processo. Então, a gente pensar. Magnésio tem evidência de. Existe evidência do magnésio para relaxar vasos. Uhum. Então, tem evidência de magnésio até para ajudar no controle de hipertensão, de pressão alta. Para o lipedema, eu nunca vi absolutamente nada, não, Bia. Uhum.
E, além disso, a gente também tem que agir na gordura. Diferente dessa paciente que eu te contei agora, que tem tanquinho seca, veia na barriga, a imensa maioria delas não é assim. Hum. A imensa maioria delas também tem um aumento global de gordura ali que eu também vou tratar. Porque, no geral, se eu diminuo gordura, eu também vou diminuir volume de perna, peso de perna e etc. Eu nunca vi, ainda não vi, uma paciente não responder a esse conjunto inteiro de tratamento. Pelo menos não na clínica, não lá nutrindo. Mas já vi em alguns congressos pacientes que chegam num grau tão elevado que parece até elefantíase. Uhum. Para essas, a gente consegue melhorar bastante, mas ela vai necessitar de cirurgia. E a cirurgia é igual a lipoaspiração de barriga. Coloca a cânula na perna inteira e vai tirando essa gordura e vai quebrando essas traves. Por fim, o pessoal da dermatologia, e aí entre esse tratamento clínico, medicamentoso, suplemento que nós estamos falando, e a plástica, tem um tratamento que o pessoal da dermatologia faz extremamente bem, que eles quebram essas fibroses. Mecanicamente, enfiam uma agulha debaixo da perna, com anestesia, claro, e vai quebrando essas fibroses. Uhum. E o resultado é surpreendente e imediato. Realmente você quebra a fibrose. Só que você tem que estar fazendo um tratamento clínico, senão ela reforma. Uhum. E realmente o resultado estético é muito legal. E não são essas loucuras que o povo tem injetado em glúteo, coxa, não é isso não. É Uhum. só quebrar as traves mesmo. Sim. É como se enfiasse uma agulha ali e rompesse aquelas cordas todas. Melhora muito, muito mesmo. Só que eu tenho que estar tratando essa inflamação, senão isso vai fibrosar de novo. Perfeito. Acho que a gente tirou bem dúvidas sobre lipedema. E ainda falando da saúde da mulher, a gente entra na menopausa, né? Perfeito. Na verdade, antes da menopausa, no climatério, nos sintomas. Como que a, a medicina ajuda a mulher na menopausa, assim? Tá. Primeiro, eu acho Primeiro que que vale a... fala de sintomas e queixas no climatério. Nossa, perfeito. Eu gosto de dividir o climatério, que é aquele período ali de uns 10 anos que vão anteceder a menopausa. A menopausa é uma data. Misericórdia, 10 É, anos já? é isso aí. A menopausa, na realidade, ela é uma data. Um ano depois da última menstruação da vida, acabou. Então a menopausa não me diz nada. O climatério é que é esse período que esse ovário já não está respondendo muito mais, que é o que você explicou pra gente. E como que essa mulher vai abrir esses sintomas? Isso é muito diverso. Eu gosto de dividir de sintomas mentais e sintomas do resto do corpo. Essa mulher começa a ter insônia, mas ela acha normal, é só insônia. Normalmente isso é um déficit da progesterona, que é um daqueles dois hormônios do ovário que a gente conversou hoje. Uhum. Essa mulher começa a perder memória, ela esquece a chave do carro, etc. Mas ela nunca foi ruim de memória. Só que ela acha que não é nada. A progesterona também é muito. Ela é um neuroesteroide, a progesterona, né? Ela é um hormônio com ação cerebral positiva muito, muito, muito relevante. Não é à toa que vocês, mulheres, têm memória melhor do que a nossa. Não é à toa que o Rafael abre a geladeira e fala: cadê o pote tal? Você sabe onde tá. Só que você colocou há 2 dias atrás. Ele mexeu nele que tem 15 minutos, ele não sabe mais. Vocês têm, e aí não é passar pano pra gente, não. Mas vocês têm essa capacidade melhor. Por quê? Vocês têm esse neuroesteroide, que é a progesterona, em altíssima quantidade. Então a mulher começa a ter essas falhas mentais. Esse é um ponto. Agora, quando a gente vai falar do estrogênio, dos estrogênios, do estradiol, que é o principal deles, essa mulher começa a ter calorão. Ela começa a ficar ressecada quando vai transar. Ela começa a não ter mais libido. E aí vale uma pausa rápida para entender o que é o libido feminino, né? O meu libido, o libido masculino, ele é ativo. O homem precisa buscar por sexo pra gente falar que ele tá com um libido ok. A mulher só precisa estar receptiva. Uhum. Eu não espero que uma mulher tenha um comportamento sexual masculino. A gente masculinizou muito, infelizmente, as mulheres nas últimas décadas, né? No sentido de colocar um peso muito grande em vocês que não deveria, mas esse é assunto para depois. Só que a atividade sexual feminina, pra gente falar que essa mulher tá bem de libido, ela tem que estar receptiva. Você tá lá com o Rafael em casa, pô, é o cara que você ama, é o cara que você quer casar, é o cara que você escolheu para ser pai de seus filhos, tá tudo certo, não tem preocupação na vida, não tem nada, mas toda noite ele te procura, você inventou desculpa. Não, peraí, tem algo errado nesse libido. E o libido começa a cair quando o estradiol cai, quando a testosterona cai nessa mulher. Mas o que é mais frustrante? Às vezes o libido nem tá tão ruim assim. Ou tem mulheres que vão começar a ter mais vontade de se lubrificar logo depois do estímulo desse marido, então ela já tá acostumada. Faltou só explicar um negócio. Diga. Que o climatério e a menopausa, o climatério, gente, é começar a baixar esses hormônios, né? Então é Verdade. isso que vai É isso acontecer. aí. A mulher na A mulher pode ter um menopausa, deles. isso, vai baixar a progesterona, estrogênio, testosterona que já é baixa, enfim. Tá aí só para contextualizar Isso os aí. sintomas.
E aí ela começa a ter essas queixas sexuais todas. Algumas dessas mulheres, no climatério, ainda têm libido, ainda tem uma lubrificação ok, mas aí vão ter que começar a ter dificuldade de orgasmo. Nunca tiveram isso a vida inteira, mas agora começam a ter. Uhum. Então essas coisas acontecem. Uma outra coisa que a gente começa a perceber é a mudança da deposição de gordura. Vocês mulheres normalmente têm mais gordura onde? Glúteo, raiz de coxa, quadril. Minha avó lá no interior falava corpo de mulher é corpo de parideira. O que que é isso? Quadril mais largo, cinturinha mais fina. Então, no interior se falava isso. Isso é o quê? Isso é o estrogênio, o estradiol moldando vocês ao longo dos anos. Então a mulher fica mais assim mesmo. A gente, homem normalmente quando você olha o barrigudo, seu tio barrigudo, todo mundo tem um, ele é o quê? Aquela barriga gorda, perna fina. Uhum. Não tem gordura nenhuma na bunda, nem bunda tem. Por quê? Essa é uma deposição de gordura tipicamente da testosterona. Aí a mulher vai chegando no climatério e começa a inverter. A perninha vai ficando mais fina, ela vai perdendo um pouquinho de bunda, de glúteo, e ela vai ganhando gordura em culote e perto do umbigo ali. Você olha para essa mulher assim, ela te mostra uma foto de 3 anos atrás, ela não mudou nada de hábito, ela começou agora a depositar mais gordura ali. Tá invertendo essa ordem de predominância, tá baixando estradiol, subindo testosterona. Ela tá ficando com um corpo mais androide, mais masculino. Então, eu acho que a gente passeou aí pelos principais sinais e sintomas que acontecem na menopausa que chamam a atenção das mulheres. Perfeito. E em que momento e se é válido ou não fazer reposição hormonal na menopausa? Porque assim, a gente vai. Todos esses sinais e sintomas é porque tá baixando esses hormônios. Então, na teoria, seria só fornecer esses hormônios para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessa mulher, né? Existe algum momento em que não se deve pensar em fazer isso? Como que vocês decidem essa na prática, assim? Perfeito. Bia, primeiro, eu acho que a gente tem que dar um passinho rápido atrás para entender o porquê esse medo todo de hormônio. Uhum. Antigamente houve um estudo chamado WHI, que foi o estudo maior, até então, maior, perto dos anos 2000, 2002 ali, que foi um estudo que fez com que a gente que formou depois de 2000, 2002 não aprendesse sobre hormônio. Porque ele foi um estudo que contou para o mundo o seguinte: não dê hormônio para a mulher porque dá mais AVC, dá mais trombose, dá mais infarto, ela morre mais e dá câncer de mama. Uhum. Só que anos depois foram rever esse estudo e mais de metade das mulheres eram fumantes, algo em torno de metade eram hipertensas, algo em torno de metade estavam com sobrepeso ou obesidade. Ou seja, se selecionou um grupo de mulheres que já infartaria mais, que já teria mais AVC, que já teria mais trombose e mais câncer. Eu me arrisco dizer propositalmente, porque não tem como um pesquisador não saber isso. Uhum. E o que se usou de hormônio foram pílulas orais, um deles inclusive derivado de égua prenha. Não é o que se usa hoje. Uhum. Hoje a gente consegue fazer uma molécula sintética idêntica ou quase idêntica ao hormônio feminino real. E a gente consegue entregar esse hormônio por outras vias que não oral. Por quê? O contraceptivo oral, aquele que a gente dá para menininha de 14 anos, ele por si só aumenta em até 4 vezes o risco de trombose dessa mulher. Uhum. E é algo muito parecido que eu vou entregar lá na menopausa. Só que se aumenta o risco da novinha aqui, você imagina da mulher madura, de 45, 50, 60 anos. Uhum. Então aumenta o risco muito mais. Só que hoje a gente tem outras vias para trabalhar. Então a gente tem implante, a gente tem gel, a gente tem outras vias. Graças a Deus, tem hormônio intranasal agora. Igual Uhum. aqueles sprayzinhos nasais, você faz hormônio assim hoje. Enfim. E algumas mulheres, mesmo com esse avanço, a gente não vai poder fazer hormônio para elas. Por exemplo, a mulher está com um câncer de mama ativo, ela está tratando hoje. A gente faz até um teste molecular em laboratório mais profundo que ele mostra para nós se aquele câncer dela, o hormônio consegue estimular ou não. Uhum. E aí, alguns tipos de cânceres, a maioria deles, a gente até poderia repor hormônio, tá? Se eu pegar um pedaço desse câncer, mandar para o laboratório me falar que o hormônio que eu estou fazendo nem consegue chegar lá. Isso é exceção. A maioria das mulheres, principalmente no sistema público, elas não vão ter acesso a esse tipo de exame, né? Então, o câncer ativo a gente não faz de forma alguma. Mas não faz todos? Não. A gente não faz o que estimula ali, que normalmente é o estradiol, mas às vezes cabe uma testosterona quando necessário, etc. Então, a gente tem que avaliar muito caso a caso. Ah, paciente já teve trombose, tem parente com trombose, isso contraindica? Definitivamente não. Tem opções para essa mulher também. A verdade é que História hoje de câncer de útero, câncer de não mama. contraindica. Não contraindica. Até porque normalmente a mulher que já teve câncer de útero, a gente tira o útero dela. Então acabou o problema, tá? Uhum. Então não, isso não contraindica. A gente vai ter que olhar há quanto tempo ela já está curada, qual que era o tipo daquele câncer. Tem cânceres que não são hormonais.
Eu acho até importante a gente aproveitar esse momento aqui para eu queria deixar a minha opinião. Eu sou a favor da reposição na menopausa, no climatério, enfim, porque realmente a qualidade de vida da mulher muda muito. Eu falo pelas mulheres que eu conheço e que eu tenho minha mãe, enfim, proximidade. Realmente é uma diferença grande. E quando a gente pensa em repor, a gente não está pensando em fazer um uso de anabolizante, a gente está pensando em devolver o que ela tinha. Entendeu? Perfeito. Não são taxas absurdas, é o que ela já tinha e que não tem mais. Ô Bia, e olha bem, a gente por enquanto tá falando de como a mulher se sente, de qualidade de vida, etc. Que é a pontinha do iceberg. Tem todo o resto daquele gelo submerso ali que a gente não falou ainda e que a mulher não sente. Vou te dar um exemplo aqui. Normalmente a gente conhece alguns homens jovens que já infartaram. Uma mulher é difícil, né? Uhum. Só que na terceira idade você conhece mulher que já infartou. Eu também. Por quê? Após a menopausa, vocês mulheres infartam na mesma frequência que a gente homem. Por quê? Porque o hormônio responsável pela saúde do coração é o estradiol. Uhum. Então vocês até a menopausa têm muito mais estradiol do que a gente. Por isso vocês não infartam e a gente infarta. Depois vocês perdem esse benefício. Então a mulher que já no climatério, até antes da menopausa, às vezes a gente começa a fazer um estradiol para ela morre muito menos do coração. Tem estudos mais longos hoje que mostram que a mulher que faz reposição hormonal morre menos estatisticamente do que a mulher que não faz. E eu acho, existe também uma relação com o aparecimento de doenças crônicas, como diabetes, Correto, né? correto. Aí a gente vai falar, por exemplo, da testosterona. Um dos papéis da testosterona é tirar o açúcar do sangue e jogar dentro do músculo. Ele não é um tratamento de diabetes, não é isso que eu estou falando, mas é um efeito que ela tem. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que são diabéticos, eles ficam muito magros, perdem muito massa magra, entram uma fase da vida igual a mulher tem a menopausa, o homem vai ter andropausa, o testículo passa a produzir menos. No que você faz a testosterona injetável nele, ele começa a ficar com hipoglicemia, açúcar baixa. Aí você começa a tirar algumas medicações dele, do diabetes. E às vezes só o fato dele construir mais músculo e ter agora uma testosterona normal de novo, ele não se medica mais. Uhum. Então, o balanço hormonal natural do corpo é muito lindo e muito bonito, né? E na realidade, há décadas e décadas atrás, a nossa expectativa de vida era muito baixa. Então também não se falava 100 anos atrás, provavelmente, sobre menopausa e andropausa quanto hoje, porque a gente morria muito jovem. A expectativa de vida está cada vez maior, tem países aí batendo 80 anos de expectativa média de vida, isso é muito relevante. Então a gente aprendeu a tratar as doenças crônicas, então eu faço o povo durar mais. Mas eu não aprendi a entregar qualidade de vida, Isso. que é a disputa que a gente está tendo agora. Isso foi para o Senado ano passado, um absurdo, para discutir sobre pode ou não pode hormônio via implante. Gente, o sistema público de saúde da Inglaterra entrega o estradiol implante para a mulher na menopausa. Uhum. É a primeira linha de tratamento. Ela chegou com queixa, tome seu implante, está aqui no sistema público. Uhum. Os Estados Unidos, desde a década de 50 ou 60, faz implante de testosterona em homem. E o Brasil, em 2024, a gente teve que ir para o Senado discutir, ganhamos a discussão, até porque, ganhamos não, acho que o povo ganhou essa discussão, até porque tem estudos gigantescos. Bia, tem um estudo de 2 anos atrás de um rapaz chamado Donovitz, com mais de 2 milhões de mulheres usando implante. Sem desfecho de morte relacionado ao implante. Será que esse troço é seguro ou não? Uhum. Então, assim, de novo, não é para todo mundo. Não é para ser feito, no meu ponto de vista, como primeira opção de tratamento. Pensa, se eu posso fazer um gel numa mulher, se eu errar a dose, eu corrijo amanhã. Uhum. Se ela não se adaptar, eu tiro amanhã. Ou eu vou fazer um implante que vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça se eu precisar mexer em dose, um pouquinho mais de dor de cabeça se eu precisar tirar e tudo mais. Então, assim, o implante ele traz comodidade. Existem várias mulheres que não respondem a outra via, você faz gel e não muda nada na vida dela. E vai mudar o implante, por quê? O implante eu coloco debaixo da pele, não tem essa barreira mais. Uhum. Mas ele não é a única solução, e no meu ponto de vista, eu não acho um erro médico fazer de primeira, não. Ele nem é a primeira opção, mas é muito comum a gente fazer na clínica hoje. Hoje nós somos, Bia, mais de 50 médicos nas 8 unidades da Nutrindo. Uhum. Então a gente acaba tendo um número de prescrição gigante. Já são mais de 43 mil pacientes somando as 8 unidades. E o que a gente conversa entre si é que dificilmente uma mulher que se adapta ao implante, ela muda de método. Uhum. Ela vai usar até morrer aquilo que está ali. Sim. Só que não são todas que vão chegar nele. Tão simples quanto isso.
A gente falou em todos os casos aqui que ele te comentou, também a parte de suplementação que ajuda, e na mulher da menopausa também a gente tem algumas suplementações que podem ajudar. Eh, Quais são elas? Vamos lá. No Brasil é vendido como suplemento, e nos Estados Unidos também, mas na realidade ele é um hormônio, a depender da literatura, um pré-hormônio. Prasterona, você faz prasterona para essa mulher, ela pode aumentar até 70% a produção de estradiol ali no climatério. Então você pode prorrogar o início do uso de hormônio de reposição tradicional, né? Fazendo uma prasterona. A mulher que tem aqueles efeitos mentais que eu te falei, de insônia, etc., às vezes a gente faz pregninolona. No Brasil agora é difícil de achar, mas nos Estados Unidos é vendido em farmácia, em loja de suplemento normal, Uhum. que é um hormônio lá no início da cascata. A gente consegue utilizar fitoestrógenos. O que que é isso? São plantas que têm moléculas parecidas com esses estradiol feminino. Tem derivados da soja que tem isso e algumas outras plantas que também fazem isso. A gente consegue regular o humor, porque às vezes o humor dessa mulher está oscilando muito. Tem Vitex, que é uma planta, tem algumas plantas na fitoterapia que conseguem entregar essa regulação de humor, porque também são fitoestrógenos. Uhum. Então a gente consegue entregar esse tipo de coisa para a mulher com fitoterapia. Isso existe, isso funciona. E aí, de novo, algo que eu gosto mais. Derivados de cannabis. A gente consegue regular o humor de mulher com CBD. Lá dentro do canabidiol e dentro do frasquinho, você vai ter ali diversas moléculas. Estou falando de um uso terapêutico. THC, que é a molécula que dá o barato, que dá a fome depois, etc. Ela ou não está presente, ou ela está presente em menos de 0,3%, de forma que não tem aquele efeito do uso do pessoal que fuma, come aquela história toda. Não tem aquele efeito, não é para isso, inclusive, mas a gente consegue usar esse tipo de molécula para isso. Tem uma outra molécula também da cannabis, que é o CBN, que melhora muito a qualidade de sono dessa mulher. Quando ela está faltando progesterona, ela dorme menos. Uhum. A gente tem, por exemplo, o CBG, que é outra molécula ali que a gente consegue isolar, que melhora muito o foco e atenção dessa mulher, porque ela fica mais dispersa, a memória é pior. Então, às vezes, com esses itens que nós estamos falando aqui, essa mulher vai fazer o hormônio 5 anos depois, porque às vezes ela vai ficar mais vários anos não sintomática. Ou se não pode usar o hormônio, né, tá na menopausa, Exato. não tem indicação, enfim, ou tem contraindicações, tem outras formas que você pode minimizar todos esses seus sinais, seus sintomas, suas queixas e te entregar uma qualidade de vida melhor, né. Tem que Perfeitamente. procurar um médico para poder te ajudar a escolher qual vai ser a melhor forma, em que momento, a dosagem, enfim. Tem, graças a Deus, a medicina ela tem evoluído muito e a gente tem cada vez mais formas de entregar boa qualidade de vida para as pessoas, que é o que você disse, não adianta só prolongar a vida das pessoas, sendo que não entrega qualidade de vida na mesma proporção, né. Já foi. Então que bom que a gente está cada vez mais caminhando para isso, né. Perfeitamente. De tudo que a gente conversou aqui, você acha que a gente pode falar de alguma coisa que não foi dita? Ou você acha que na minha visão aqui, a gente conseguiu abordar bem tudo? Te confesso que eu estou bem satisfeito. Deixou um pouquinho de lado a reposição hormonal masculina, mas eu acho que a Isso. gente passeou bem por mulher, que é a maior parte do Isso. seu público aí, né? Eu pensei sobre isso, que eu acho que você atende muito homem, né? Assim. Hoje mais mulher, tá? Eu Eu achava que sou era mais homem. viciado dos números, Bia, e assim, hoje eu tô com 72, 73% de atendimentos com mulher. O homem vem normalmente por 2 ou 3 motivos. Ele vem porque a mulher amou a consulta, tá com a gente já e a mulher traz o cara, Uhum. porque começa a haver um desencaixe no casal. Aquela mulher, por exemplo, da menopausa, ela volta a ter libido, ela volta a ficar ativa, ela volta a dormir bem e ela olha pro lado, ela acorda de noite, o cara tá lá acordadão. Ela tem vontade de transar e esse cara não tem mais. Uhum. Ou o parceiro que ela tinha de 10 anos atrás não é o mesmo. Aí ela começa a cutucar aquele cara e traz pra gente. É. É a maior fonte de paciente meu hoje masculino. A outra é distúrbio sexual. Homem não procura médico pra ver como é que eu tô, mulher procura. Tem mulheres, no início eu não entendia muito bem. Às vezes vocês sentam na minha frente assim e. O que te traz e tal? Não, eu vim ver como é que eu tô. Sim. Quero manter minha saúde. Eu nunca ouvi isso num homem que eu me lembre agora. Sempre tem uma outra queixa. E o cara que fala isso, você começa a fazer pergunta, ele tá cheio de problema. Então, assim, ele sabe lá no subconsciente que ele tem um monte de coisa pra resolver. Uhum. Mulher não. Tem mulher que senta na minha frente e eu só vim ver como é que tá a minha A saúde. temática homens vai ter que ficar para um outro episódio, porque assim, não tem um homem aqui nesse YouTube que vai ver até o final para achar a parte que a gente vai falar deles. Entendeu? Perfeitamente. Não tem.
Então a gente vai, em um outro episódio, falar da saúde masculina, que Perfeito. a gente não abordou nada, que o meu público é assim, gente, é quase 100% mulher, né? Até o meu tá com 81% mulher, acredita? É isso. É muito feminino. Pra parar pra ouvir um podcast, gente, eu acho que aqui meu, só se a mulher mandar, entendeu? Aí quando a gente vai falar de saúde Bota no masculina, carro. aí as mulheres já mandam direto pros homens, que é assim que funciona, né? Elas que mandam. É o que eu te Escuta falei, isso mais da aqui. metade dos meus pacientes homens vêm por influência de esposa, de namorada, etc. Ou de irmã. Muito obrigada por Obrigado todo a o nosso você. papo. Foi uma troca valiosa, inclusive para mim. Aprendo muito com você sempre. Foi excelente. Acho que as pessoas também vão tirar um grande proveito desse papo. Prazer ter você aqui. Diz que sim, obrigado. É isso, gente. Tchau.